Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver o algoritmo de Breadth Search, ou busca em largura, no contexto de um jogo de labirinto. O jogo é esse aqui. Eu montei a versão final na inteligência artificial Grok. A versão inicial eu pedi ao ChatGPT e fui ajustando. No final aqui do vídeo a gente vai ver a versão inicial. Os códigos também vou mostrar aqui no vídeo e além disso vou indicar também no vídeo os endereços onde eles vão ficar no GitHub. E basicamente eu vou mostrar também no final as passagens que eu utilizei para instruir o Grok a gerar os resultados que vocês estão vendo na tela. Vou rodar várias vezes também e explicar como o algoritmo você consegue simular o algoritmo à mão. É um bom treinamento. Eu sugiro vocês a pausarem o vídeo nos momentos de iniciação de cada um dos exemplos que eu vou rodar. Eu rodei uns 3 ou 4 e tentar fazer à mão, copiar e colar a tela, copiar para um aplicativo como o OneNote, onde você consegue escrever à mão os resultados, ampliar um pouco, né? E seguir o algoritmo, que é basicamente esse que está mostrando na tela, consiste no seguinte: você aplicar a distância em relação a cada nova célula, você vai somar a distância em relação à casa inicial, que você começa do fim para o início. E você vai fazendo isso e quando encontrar uma interseção, você pega o caminho, a numeração menor. Você nunca dá continuidade se numa determinada encruzilhada o número que vinha antes for menor. Se você está num caminho que você já tem um número maior do que o anterior, você dá continuidade a partir do menor. E fazendo isso sucessivamente, você chega na célula inicial. Nesse momento aí, a gente está vendo o código original que eu pedi ao ChatGPT. E em seguida eu vou rodar para a gente ver como eu copiei e colei. Pedi a ele para criar um outro. Aí a cada execução que eu rodava, eu ia gerando novas requisições ao algoritmo, à inteligência artificial. E olha, muda isso assim, assim, assado, ou então alguma coisa que não estava funcionando. Fui indicando a ele. O Grok parece muito bom na geração de código. Eu uso as duas versões gratuitas, tanto do ChatGPT quanto do Grok. Então, para essas versões, o Grok tem sido mais eficaz. E os códigos gerados, depois que vocês copiarem e quiserem experimentar, vocês podem usar a própria interface do Grok. Só basta copiar, colar ali no campo e pedir para ele. Não precisa nem modificar, você pode pedir simplesmente: olha, eu quero testar esse código. E aí ele vai abrir aquela janela de código. Você pode clicar no pré-visualizar, que você irá executar assim como eu executei aqui direto na interface do próprio navegador. E é isso, eu fui mostrando cada passagem e no final eu mexi em poucas coisas, aquilo que era mais evidente, mais fácil de mexer,
tipo o tamanho do tabuleiro. Eu não me agradei com o tamanho que eles fizeram, então coloquei 30 por 30. Mudei as posições iniciais e finais, mudei as cores, e deixei de uma forma que me pareceu mais fácil de visualizar as modificações. Pedi para ele numerar os caminhos, que fica mais fácil também da gente entender a execução do algoritmo. E é isso. Então a sugestão, repito, é pegar cada uma das execuções que eu fiz, parar no início, tentar fazer à mão e ver se no final o resultado que você encontrou à mão é o mesmo que o algoritmo produz. Você pode também, para entender a execução do algoritmo, pode rodar o vídeo em câmera lenta, em modo mais lento, e isso vai gerar um entendimento melhor. Esse código que está aparecendo nesse momento é o código do ChatGPT, que na sequência eu vou rodar para vocês verem que ficou muito aquém do que eu gostaria e que a gente obteve no final. Vocês vão ver aí rodando o código. É isso aí, basicamente. Ele aí usou um outro algoritmo, que é o Waveflow, alguma coisa do tipo. E aí estava gerando erro, estava passando do ponto de final, não estava indicando o caminho, ou seja, tinha muita coisa ainda a fazer ali. Bom, era isso que eu queria mostrar. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço.